A Josi está aqui do nosso lado. A Josi, pelo que nos consta, você sofreu um isolamento a partir de um sentimento de solidão, é isso, Josi? Quer dizer, uma coisa trouxe a outra, então. Você teve as duas trouxe a coisas. outra e eu tive um momento muito profundo de solidão, que o pastor Rogério falou ali, é muito sério a questão. Tinha uma vida financeira estável, marido, casa, filhos, estudo, instrução, uma carreira, mas eu me sentia totalmente só. E essa solidão, tem até o ditado, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. E eu ainda acrescento assim, eu não consigo ter ninguém, eu sou só, eu tô sozinha. Mesmo tendo todo mundo. Mesmo tendo todo mundo, né? Eu tive um período muito crítico que o meu marido estava no exterior, eu estava em casa com meus 2 filhos e eu fiquei 3 dias trancada dentro de casa, sem atender telefone, o telefone tocava, eu não atendia o telefone, entrava para dentro do banheiro e fiquei assim, num momento assim, aonde a dor é tão profunda, é um sentimento de um vazio tão grande, que você não consegue pensar naquilo tudo que você tem à sua volta. Pois é, mas você falou de sentimento, a dor do sentimento, Isso. de solidão. Esse sentimento aconteceu da noite para o dia ou a quem você atribui? Ele veio a um processo depois que eu passei pela clínica da alma, teve raízes lá na minha infância, com questões relacionadas à paternidade, né? A questão de ser rejeitada, de estar sozinha, de não ter muito contato com outras crianças. Na adolescência, isso também já era crítico, eu já tinha sinais, né, de me isolar, de me sentir sozinha. E mais tarde, né, depois de casada, foi que isso veio à tona totalmente, né? E eu tinha me convertido há pouco tempo, a minha base religiosa era toda espírita. Eu fui nascida e criada no espiritismo. Então faz 2 anos e meio, né, que eu sou nova convertida. Uhum. E esse processo eu tive antes de ser convertida e depois também de ser convertida, né? Foi um processo mais ameno, sim, mas eu tive a mesma sensação total de não ter ninguém. A sensação de você tem o mundo, tem as pessoas, mas você fala, eu não tenho ninguém. Antes de você falar, Lu, a gente tem uma pergunta que parece que tem muito a ver com o que você está contando aqui. Uma pergunta que chegou para a nossa produção. Vou pedir que a produção coloque na tela, por favor. A gente vai ver a pergunta. Diz assim, vivo de forma solitária porque me sinto rejeitado. Isso também acontece com outras pessoas. É a Cristiniana, não fala de onde é, mas uma telespectadora que entrou em contato fazendo essa pergunta, né? De se sentir assim rejeitada. Sim. Então, na sua opinião, quando um pai rejeita o filho, por exemplo, aí se você tiver a liberdade de falar, claro. Que tipo de comportamento você lembra que seu pai tinha com você, que você atribui a um desencadeamento de uma possível rejeição aí nessa época que você teve a solidão? Meu pai é uma pessoa que ele sempre trabalhou muito. E tenho 7 irmãos, a gente é uma família onde tem 7 irmãos. E o meu pai, ele tinha alguns transtornos também, agressivos. Então, sempre que eu chegava próxima ao meu pai, ele não tratava a gente pelo nome, às vezes era um xingamento. Eu não tive muito contato afetivo com o meu pai, mesmo o meu pai sendo vivo. Aquele contato de filha com o pai, de sentar, carinho, de conversar, de abraçar, entendeu? Então, se busquei no meu pai e não tive, eu coloquei na minha cabeça, outras pessoas também não podem me dar. Entendi. Né? E junto à solidão muito grande, eu me isolei. Eu me isolei totalmente de amigos, de pessoas. Aí quando eu estava na igreja, que foi o período que eu fiquei 3 dias dentro de casa, o meu marido viajando, isso com os dois filhos pequenos. Como é que você fez para alimentar os meninos? Eu conseguia fazer isso, mas aí ao mesmo tempo eu corria para o banheiro e deitava no chão, chorava. Eles percebiam as crianças? Eles percebiam. E a dor maior é de ver que eles estavam vendo e eu não conseguia fazer nada. Você entrou então num processo depressivo? Você foi depressivo? Foi. Quando eu cheguei à clínica, eu estava num processo
Assim, ou era o tratamento na clínica da alma ou era internação psiquiátrica. Meu Deus. Ela chegou num nível de quase de loucura, assim, né? De fazer bobagem. Aliás, você abriu um parênteses aqui para a gente pensar nisso, né? Muita gente que é internada em hospitais psiquiátricos estão internados indevidamente para um tratamento indevido, né? Que não é loucura, é um caso de depressão, por exemplo. Inclusive, Jean, esse é uma das coisas, embora eu não seja profissional nessa área, mas eu tenho um sonho disso. Nós temos um hospital. A clínica se tornar um hospital. Sim. Da alma e do espírito. Porque hoje, por exemplo, pensando nós como cristãos, pode passar por uma crise dessa? Claro que pode passar. Alguma coisa não resolvida dentro de nós, pode acontecer isso. Para onde nós vamos ser internados aqui em Belo Horizonte? Nós que estamos em Belo Horizonte. Sim. Em termos de recursos de hospitais. Ou seja, eu trabalhei por um tempo, por escolha minha, quis estar no Raul Soares, na ala masculina. Quantos que vieram de berços cristãos? Raul Soares é um hospital que trata com que tipo de doença, para quem não sabe? Ele justamente é um hospital psiquiátrico. Não é? Então, assim, quantos que vieram de famílias cristãs evangélicas que estavam lá? Eu estava lá conversando com um enfermeiro que, inclusive, também é um enfermeiro, ele é membro da Lagoinha, trabalhava nesse período lá, hoje ele não trabalha mais. Eu brinco com ele, se você não tivesse saído antes, você que ia acabar ficando lá, tratamento lá. Mas aí eu estava assim no corredor, um saiu de um quarto assim, me chamou. Eu disse, vem cá, quero falar só para você. O que foi? Jesus esteve aqui hoje. Teve? Veio aqui falar comigo. Mas o que ele falou? Ele começou a recitar textos bíblicos. Meu Deus. Começou a recitar textos bíblicos. E ele disse que eu tenho uma missão, eu vou falar para você porque eu senti confiança em você. Começou a contar as coisas para ele. Mas você via que ele estava num delírio. Era um delírio. Isso me chocou demais. Pastor Guerra, por exemplo, que esteve aqui, trabalha comigo lá, ele trabalhou 2 anos no Raul Soares. Ele ia para lá para evangelizar. Ele ficou evangelizando 2 anos e muitos aceitavam Cristo lá dentro. Então, eu tenho um sonho, não sei se vai um dia se tornar realidade, onde irmãos e irmãs que passam por crise, todos nós podemos passar por crise, tem um lugar que possa ser internado, que tenha os profissionais necessários, mas que tenha todo um aspecto, ou seja, cristão, onde tenha toda uma cobertura de oração e a presença do Espírito ali para restaurar as pessoas. Eu ia até comentar isso, porque a Josiane Soares, até acho que é só xará, né? Mandou aqui, não é você não, né? Não, essa não. Ela mandou aqui, a violência urbana contribui também para esse isolamento social. Acredito que o isolamento está muito ligado ao medo. Medo. A gente tem situações de rejeição e a gente tem um tempo, pastor Rogério, você me corrige se eu estiver errado, onde é mídia social, tantas coisas que nos faz estar perto de outras, mas ao mesmo tempo muito distantes, e um conflito de trânsito, de loucura, de trabalhar porque a concorrência está aí, você precisa conseguir, o desemprego chegando, e isso também leva as pessoas a entrar num processo depressivo muito grande. E aí a gente pode entrar nesse processo de solidão e ver até o caso desse moço que se suicidou, o Champignon da banda Charlie Brown Jr., exatamente. que se suicidou, entrou num quarto fechado, largou a esposa e falou, não entra aqui, e acabou se suicidando. Isso é terrível, né? Terrível. E hoje, para assim, acrescentar, hoje nós temos uma realidade muito, muito grande na Europa, por exemplo, onde quantos idosos que vivem sozinhos, e nesse período de inverno, por exemplo, eles não podem sair, existe risco. Quantos que acabam morrendo porque não têm familiares e só depois de muitos dias acabam descobrindo o óbito naquela região, naquele apartamento, não é? Então, as pessoas estão se isolando, embora nós vivemos hoje numa realidade de tecnologia, e a tecnologia tem nos levado para o isolamento. Hoje, tem uma hoje falsa aproximação. Falsa aproximação, mas que se isola. Produz isolamento. Porque hoje você entra dentro de uma casa, por exemplo, tem o computador no quarto de um filho, um computador no quarto do outro filho, né? Tem o notebook do pai, tem o notebook da mãe, tem os smartphones, e cada um vivendo uma realidade. Todos dentro do mesmo lugar, mas um está jogando, o outro está nas redes sociais, o outro está fazendo alguma coisa, completamente distantes.
Não é? Então, isso tem, assim, trazido, contribuído, faltou a palavra aqui, contribuído para que... Porque não há interação. Às vezes a pessoa tem a falsa impressão de que ela está ligada com muita gente, porque tem jogos que são online, que o indivíduo joga com várias pessoas ao mesmo tempo. A impressão é que ele está com um monte de gente cercado. Exato. Mas ele está sozinho, né? Ele não interage com os outros, com os familiares e acaba só reforçando aquele sentimento de rejeição. Inclusive o filho lá do quarto manda um e-mail, né, para a mãe. A janta celular, já está pronta. Liga. Liga aí, o WhatsApp, né? E aí, como é que é? Vai demorar muito a comida? Tem outra pergunta aqui pelo Twitter, a gente já tocou até no tema, mas ele se aprofunda um pouco até no tema. Ele diz aqui, sou cristão e gosto muito de estar só, não gosto muito da aproximação, até de pessoas da família. Isso pode ser um problema? Quem pergunta é o Gledson. Eu creio que sim. Pode ser um problema. E aí nós temos que entender todo a sua vida para a gente ver o que levou você a se isolar, inclusive da sua própria família. Não é? Então, por que você prefere estar sozinho no seu quarto, não querendo ter inter-relação com as pessoas? Nós precisamos fazer uma avaliação. Vamos saber da Josiane, então, como é que você saiu disso, Josiane? Você estava lá na Clínica da Alma, mas certamente não foi só chegar na Clínica da Alma e houve um estalar de Deus e você mudou. Teve um esforço da sua parte. Você chegou também nesse processo da família também, você não querer proximidade? Dentro da minha própria casa, com o meu marido, com os filhos. Também. Porque não é só no âmbito fora de casa, né? Também dentro da nossa própria casa a gente se isola e se sente totalmente só, né? Quando eu cheguei na clínica, como o pastor Rogério falou, meu processo foi até rápido, né, pastor Rogério? Mas foi um processo que eu tive de ter muita vontade, de querer sair daquele estado que eu estava, de reconhecer primeiramente que eu estava doente, né? Porque às vezes a gente acha que aquilo é normal, não querer estar com o outro, não querer atender um telefone, né? Isso passa da normalidade, né? Porque Deus nos fez para nos relacionar, né? E você precisa, sim, estar com o outro, né? A palavra até fala que a gente não caminha sozinho, porque se um cai, o outro segura, né? E quando eu cheguei na clínica, eu cheguei a somatizar no corpo durante o processo. Eu ficava uma semana fisicamente bem e na segunda semana que eu ia para o tratamento, muitas vezes eles tiveram de fazer o meu tratamento até em maca. Eu comecei a tomar remédios para ajudar, mas aí eu tomei uma decisão, porque eu tinha 2 filhos. Eu falei, eu não quero ser dependente de remédio. E eu tinha total certeza que na Clínica da Alma o problema que eu estava sofrendo era mais a nível espiritual do que propriamente clínico, né? E usei os remédios, tomei uma decisão, fiz o acompanhamento médico, assim como o médico prescreveu, porque eu precisava também do clínico, mas a minha força maior foi no tratamento da clínica. De não faltar, às vezes, a mente, não, mas não vou, não está adiantando, e de me forçar a atender o telefone para voltar a me relacionar com as pessoas, de estar ali dentro de casa e o meu marido falar com os meus filhos, vamos brincar. E eu ir mesmo, até sem vontade, para sair daquele estado. Aquela vontade fazer o diferente do que eu estava fazendo. Né? Agora, Josi, quanto tempo que durou o seu tratamento? Só para a gente ter uma ideia. O meu tratamento na clínica foi em torno de 5 meses. Tive ainda de fazer alguns outros acompanhamentos, né? Foi um tratamento assim... Eu falo assim, foi muito puxado, né? Tinha dia que eu chegava lá, a Cris falava assim, essa semana, eu falei, eu não sei se eu amo ou se eu te odeio. Ela falava mesmo, quando acabar o meu tratamento, eu vou saber se eu te amo ou se eu te odeio, né? Mas assim, e abrir mão totalmente. Né? O tratamento é a gente abrir mão totalmente e falar, Deus, eu quero ser curado. Abrir mão do controle, né? Do controle.